Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao tema menopausa, mas falando nos próximos vídeos sobre ondas de calor. Por que elas surgem, como é que elas são e o tratamento delas. Diria para você que não viu os vídeos anteriores, talvez seja interessante para você entender alguns termos que eu não vou poder assim voltar tanto, mas vou tentar ser sucinta e a ponto de deixar as explicações básicas também neste vídeo. Como eu saberei reconhecer as ondas de calor? Então, uma vez uma paciente me fez essa pergunta e eu diria assim, que as ondas de calor vão a reconhecer. Vão a reconhecer. Como assim? Elas são muito típicas. Evidentemente que algumas vezes nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial com algumas doenças que podem então simular essas ondas de calor, mas de uma maneira geral elas são típicas. São chamadas ondas de calor ou fogachos, hot flashes. São ondas de calor, como o próprio nome nos indica, ora está de um jeito, ora está do outro, ora está sentindo calor, ora está sentindo frio. Quem não viu, por exemplo, quem já não viu uma mulher num determinado local, que ela estava com o casaco, daqui a pouco ela tira o casaco, após alguns minutos, ela põe o casaco de novo e de repente volta a tirar. Então é um põe e tira. Ou quem não já ouviu falar de uma pessoa que estava dormindo no clima frio, com um cobertor e de repente tira o cobertor, tira a roupa de frio, só que alguns minutos depois tudo passa de novo e ela volta a colocar todas as roupas. Essas ondas, elas vêm de forma súbita, de forma inesperada, sem hora marcada. Elas acontecem muito frequentemente nas mulheres no climatério. Cerca de 75% a 80% das mulheres apresentarão essas ondas de calor durante o climatério, principalmente no primeiro ano que antecede a menstruação ir embora ou após a menstruação ir embora nesse primeiro ano. São sintomas vasomotores. Então, horas os vasos se dilatam, horas eles se contraem. Então, de repente, a mulher é tomada por uma onda de calor em todo o corpo, mas sobretudo, isso é importante, na parte superior, tomando então o tórax, subindo então para a face, algumas terão até um rubor facial. Tinha uma paciente que referia assim as ondas de calor. Sabe, doutor, ela sobe pelas carótidas, essas ondas de calor. Então, algumas sentem como se fosse um mal-estar, um sufocamento, e depois dessas ondas vem um esfriamento, uma sudorese, e de repente ela passa a enxugar, né, com qualquer coisa que ela tenha aquele suor. Então há uma necessidade de resfriamento que faz com que ela tire camadas de roupas, ela tire o cobertor, ela pergunte à pessoa do lado que não está acreditando, você está sentindo calor? O ar-condicionado está ligado, ligaram o ar-condicionado e vai tentando conviver inconscientemente no primeiro momento com essas alterações. Qual que é a duração das ondas de calor? Elas duram rapidinho, cerca de 3 minutos, 4 minutos. Poucas mulheres apresentarão essas ondas de calor por cerca de 10 minutos. Mas o habitual é esse tempo assim, ela vem de forma súbita e desaparece do mesmo jeito que veio. É suportável, essas ondas de calor são suportáveis quando elas aparecem 1 a 2 vezes por semana. Mas imaginemos a cada hora, algumas mulheres sentem essas ondas de calor a cada hora. Essas ondas de calor fazem com que ela acorde à noite com essas ondas de calor, prejudicando então o seu sono, consequentemente trazendo prejuízos para o seu outro dia de trabalho, de vida. Então diríamos que nesses casos em que há uma frequência maior, uma duração maior, realmente as ondas de calor trazem mesmo prejuízo e precisam ser tratadas. Inclusive, nós podemos
dizer, e isso nós verificamos, que as mulheres que retiram os ovários, que precisaram retirar os ovários, ambos os ovários, há uma queda brusca desses hormônios, principalmente do estradiol, e essas ondas de calor, elas tendem a ser mais insuportáveis, digamos assim. Também elas tendem a ser piores nas doenças crônicas, nas mulheres que já têm uma doença crônica, uma doença autoimune de longa duração, até de difícil controle. E também essas ondas de calor tendem a ser percebidas como mais graves naquelas mulheres que têm a menopausa precoce, ou seja, abaixo dos 40 anos. Algumas mulheres podem referir uma sensação de um peso na cabeça, como se fosse uma dor de cabeça, uma cefaleia, antes daquela onda de calor. Algumas mulheres também podem ter uma sensação de desmaio, de fadiga, de cansaço, uma certa vertigem. Será que está grávida já aos 40 anos? Será que está com labirintite? Mas as ondas falam por si só e elas são muito típicas. Há também, acompanhando essas ondas de calor, ondas de sentimentos. Os sentimentos ficam mais à flor da pele. Algumas mulheres podem experimentar, em um determinado momento, estarem de um jeito, com o humor de um jeito, e no outro momento, do outro. Quem já ouviu essa frase, esse estereótipo, de dizer assim, será que você está na menopausa porque você está tão assim, agitada, tão assim, hora de um jeito, hora do outro? Bom, intuitivamente a mulher vai tentando conviver, já que o climatério é longo, né? Aquele espaço que vai dos 40 anos aos 65 anos, então ao longo do tempo ela vai tentando lidar com isso. E isso vai também na escolha das suas roupas, ela vai preferindo roupas que não são sintéticas, vão preferindo roupas encamadas, que tem uma camisetinha por baixo, para que nesse momento dessa angústia, dessa onda de calor súbita, ela possa tirar essa roupa. Vai preferindo roupas sem mangas. Enfim, ela vai tentando resfriar esse corpo naquela necessidade de aliviar esse súbito sofrimento. Busca também cortar os cabelos. Olha, eu vou cortar os cabelos porque quando essa onda de calor vem eu fico muito mal. Quem já não ouviu essa história? E aí corta também o cabelo. Quando você me pergunta quanto tempo essas ondas de calor vão durar, nós podemos dizer que isso é muito variável. Vejamos, para a maioria das mulheres, essas ondas de calor, elas vão ser mais intensas na proximidade daquela data que a menstruação vai embora definitivamente, ou seja, a menopausa. Mais ou menos um ano antes, mais ou menos um ano depois que a menopausa aconteceu. Algumas mulheres, eu diria assim, entre 25% a 50% delas vão experimentar essas ondas de calor por 5 anos. Umas terão até o fim desse climatério 65 anos. E uma minoria vai continuar as apresentando até a morte. Portanto, quando a gente fala das ondas de calor, a gente poderia dizer que as ondas de calor, como que eu vou reconhecer as ondas de calor? Não se preocupe, elas farão você as reconhecer no momento exato que elas acontecerem. Porque é, de fato, algo súbito, que toma conta e muito na parte superior. No próximo vídeo, nós vamos falar por que essas ondas de calor surgem. E daremos continuidade a outros vídeos ainda sobre esse mesmo tema. Vamos então ficando por aqui. Muito obrigada!